Muito bem. E uma boa tarde a todos que estão aqui presentes. Gratidão pela presença. E agradeço também a quem estiver ouvindo o nosso estudo. Hoje nós temos o nosso dia de temas livres e, de minha parte, eu quero compartilhar de umas perguntas, de um diálogo que tive com uma colega nossa, não vou citar o nome porque ela não está presente aqui, mas que o que ela nos traz é aplicável a todas as situações, é o modo de como olharmos para as coisas aqui do mundo, como olhar para o nosso irmão, e por isso achei de compartilhar isso que nós havíamos conversado. E antes de iniciar e trazer, então, esse diálogo, eu convido vocês a nós juntos fazermos a nossa entrega, a nossa preparação de nos trazermos em pensamento para o momento presente, na presença do Espírito Santo, para que ele nos guie e nos dê o entendimento do que for a sua vontade, de que nós o saibamos e que seja útil para nós aprendermos a reconhecer novamente o nosso ser, a nossa realidade. E assim, com a mentalidade, então, entregue ao Espírito Santo, nós podemos ver o que nós temos, o que eu preparei aqui de hoje, e são as perguntas, umas 3 perguntas que essa colega nos fez, e ela é mais ou menos assim. Ela, na primeira pergunta, ela pede se todo e qualquer irmão que nós vemos, se isso é sempre acordo de pensamentos nossos, se nós somos os responsáveis pelo nosso irmão. Um momento, minha câmera aqui está. Só um momento aqui, aqui na câmera do fundo, tá? Eu estou com problemas aqui na imagem, só quero... Só um momento. Ele está... É o sistema mesmo, ele está... Acho que ele busca um cenário, mas não quero nenhum cenário. Vai assim mesmo. Mas o que essa colega então colocou, se nós somos sempre responsáveis por aquilo que nós vemos pelo nosso irmão, porque nós vemos através dos nossos filtros. Se o que eu vejo no outro é totalmente errado, se o que eu vejo no outro que é errado, é somente porque eu estou julgando isso assim. Então, em outras palavras, se é a minha responsabilidade ver pelo que o irmão está fazendo de errado, se eu sou responsável por isso, se é como os pensamentos são os que projetam, se essa é a causa, então, do irmão estar errado. E nós sabemos que dentro do nível físico, o irmão, ele certamente pode estar fazendo coisas erradas, e isso porque ele acredita que ele é um corpo físico e psicológico. Então, o irmão, como ele não
sabe, ele não tem a lembrança do Cristo que ele se identifica com esse ser separado, com a imagem que o ego projetou, então, certamente, que esse irmão, ele pode fazer coisas erradas no comportamento. E se nós vermos esses erros e acreditar que esses erros são do irmão, nós estamos cometendo o mesmo equívoco dele. Então, se nós julgar e condenar o que nós estamos vendo, nós também estaremos na mentalidade equivocada como ele está naquele momento no comportamento. Mas se nós olharmos além, olharmos para o Cristo que ele é, olharmos para a realidade dele como Cristo, nós vamos olhar além dele, independente do que o irmão esteja fazendo no comportamento. Deixa eu só tentar trocar de câmera, porque realmente está com muita interferência. Vou tentar aqui, eu acho que aqui, aqui agora, que está interferindo aqui. Então, de dentro do nível do comportamento, o irmão, enquanto ele não lembrar, não souber quem ele é como Cristo, ele de fato pode estar errado, e se nós o julgarmos por isso, nós estamos tão errados quanto ele, porque estaremos deixando de ver o Cristo nele. E se nós, pela correção, olharmos para o Cristo que ele é, nós vamos ver além do comportamento para a mentalidade. Isso que o Espírito Santo vê. O Espírito Santo olha para a figura do irmão e olha imediatamente além do comportamento para o pensamento que ele é, para o Espírito, e sabe que nesse nível é que o irmão é santo, é nesse nível da realidade que está o Cristo no irmão. E por isso que, dentro do nível comportamental, nós não somos responsáveis pelo comportamento do irmão. Então, se o irmão está tendo um comportamento errado, como foi dito aqui, isso depende dele. Mas nós somos totalmente responsáveis por vermos por qual é a realidade que nós queremos ver no irmão. Se nós queremos ver nele o Cristo ou um ego, se nós queremos ver o corpo ou o espírito, se nós vamos dar a realidade ao comportamento dele, ou se nós vamos escolher ter a visão que a expiação nos traz, a visão do Cristo. Então, essa é a nossa responsabilidade, ver além, porque aí sim, o que nós vemos no irmão é o que nós saberemos que nós somos. Se nós julgarmos o irmão pelo comportamento e para nós isso for a realidade dele, isso se refletirá de volta para nós, e nós também, a nossa mente, a nossa percepção será de que nós também somos o comportamento. E isso nos mantém dentro do círculo vicioso do ego, dentro da mentalidade aprisionada no corpo físico e psicológico. Isso nos impede de ver além. Então, é da nossa escolha escolher o que ver no irmão, sem julgar o que ele está fazendo. Então, ver o Cristo no irmão não depende do comportamento dele. Tanto é que nós podemos usar como exemplo disso o fato de que Jesus, ele sabe que nós somos um com ele, que nós somos o Cristo. E ainda assim, ele sabe que nós temos a nosso pensamento equivocado e de que precisamos de correção. Tanto é que ele nos deu um curso, ele nos auxilia na correção, porque ele sabe que nós estamos enganados com relação à nossa identidade.
Não que ele não veja além, ele sabe que nós somos o Cristo, mas ele sabe que nós ainda não temos essa certeza dele. Portanto, ele vê os nossos equívocos, mas ele não nos julga ou ele não nos equipara a esses equívocos. Ele sabe que o nosso valor, o nosso ser foi estipulado por Deus na nossa criação e não naquilo que nós, devido a uma crença de separação, pensamos que fizemos. Então, de fato, nós não somos responsáveis pelos erros dentro do nível comportamental, pelos erros do irmão. Se nós nos tomássemos para nós essa responsabilidade, nós só aumentaríamos a culpa. E é tudo que o ego gostaria de ter, aumentar a culpa para nos manter aprisionados e não vermos além. Então, não somos de forma alguma responsável pelo que o irmão faz, mas somos responsáveis por acreditar que ele é isso ou não, e a liberação está em ver além, em não dar a realidade que ele equivocado pode dar, mas cabe a nós, a nossa função, não dar em nome dele e em nosso nome, porque somos a mesma mente. Então, não dar essa realidade. A outra pergunta dessa colega é que se nós só vemos o passado, se é possível que alguma coisa que tenha acontecido no passado, se isso pode ter sido tão forte a ponto de ficar congelado na nossa mente e fazer com que essa situação se repita no presente. Ela até faz aqui um adentro dizendo que, claro, que em última instância, a crença é na separação, mas no currículo que é individual pode ocorrer isso. Então, se é possível alguma coisa do passado estar se repetindo agora, como se essa coisa que aconteceu, tipo um trauma de infância, se isso é tão forte que pode projetar que a mesma situação, que os efeitos dessa situação travem os acontecimentos no presente. Se somos agora, então, aprisionados por essa projeção. E como resposta, vale lembrar que a projeção, ela não acontece dentro do nível do comportamento. Nós não projetamos nada a partir de atos ou acontecimentos comportamentais, porque a projeção, ela vem sempre da mente. E a mente, ela é atemporal. A mente, ela está fora do tempo e do espaço, ela está além. É a mente que fez o tempo e o espaço e as divisões de passado e futuro dentro desse tempo. Então, na verdade, essa divisão de passado, isso que parece serem as projeções, ou isso que parecem serem efeitos negativos que estejam nos atrapalhando o presente hoje devido a um trauma passado, isso é um truque da mente para dar realidade ao tempo. E dando realidade ao tempo, dá realidade à separação, a todo o universo do ego. Então, é a mente que usa desse truque para escapar da própria consciência de si mesmo, da culpa, do estado de culpa da mente. Então, a mente que acredita na separação, esse pensamento, ele é tão devastador, ele é tão terrível, acreditar que nós afrontamos a Deus, que a mente ela fica enlouquecida pela culpa, por esse estado de acreditar que afrontou a separação a Deus, e aí ela tenta escapar disso, escapar da própria consciência da mente, jogando agora para fora dela mesma
a consciência de si mesmo. E assim cria o tempo e espaço, projeta os corpos físicos, e os corpos físicos que agora servem de lar para fracionamentos de consciência da mente. Então, na verdade, a mente, ela que faz essa grande projeção de corpos, de consciências individuais, e nós agora estamos cientes, cada um, só de um diminuto aspecto da mente, só de uma consciência individual dentro de um corpo físico e psicológico, mas a projeção do que acontece ao nível dos corpos, ela não vem de um corpo para o outro, ela não vem dentro desse nível comportamental. Então, como a pergunta aqui é se algum ato do passado pode ter efeitos agora, ele só terá efeitos se nós assim o quisermos. Se nós quisermos continuar na culpa ou continuar dando realidade à separação, acreditando na culpa, aí sim, nesse caso, a memória passada, ela pode atrapalhar o estado presente. Mas isso porque tanto lá, quando isso aconteceu pela primeira vez no passado, aquele acontecimento, ele não foi reconhecido na época como não sendo nada, como sendo apenas uma projeção de uma culpa, apenas um ato de insanidade, de uma tentativa de escapar da culpa da mente, projetando ela num pequeno fracionamento no comportamento. Então, aquele passado, ele só feriu na época porque não se tinha o conhecimento de que isso que estava acontecendo, estava se vendo, não era real, porque aquilo que é real vem do pensamento compartilhado com Deus. E quando nós temos pensamentos, entre aspas, isolados, sem o compartilhar de Deus, esses pensamentos são totalmente insanos e as maiores atrocidades ou insanidades podem surgir desses pensamentos, mas tem uma coisa que esses pensamentos não podem fazer, é tornarem-se reais. Então, se na época, lá no passado, não se tinha conhecimento disso e não se questionou a veracidade ou a realidade desses pensamentos, se agora uma memória presente, ainda, quando se pensa no passado, esse efeito ainda faz surgir os sentimentos de sofrimento ou de dor no presente, ou travam algo no presente, é porque no presente não se está fazendo a mesma correção que não se fez no passado. Então, se no passado nós não tínhamos esse conhecimento de como questionar a realidade do que estava acontecendo, se isso podia ser uma criação de Deus, ou ser compartilhado com a mente de Deus, e só o que é compartilhado com Deus é real, então, agora no presente nós podemos fazer isso. Quando surge essa memória do passado que faz estremecer o momento presente, nós podemos agora, ao invés de ser vítimas disso, ou ao invés de congelar diante disso, ao invés de travar-se diante disso, nós podemos simplesmente questionar a veracidade desse pensamento. E essa veracidade, ela vem quando nós pensamos com a mentalidade do Espírito Santo. Uma outra maneira de fazer isso, então, é elevar-se acima do campo de batalhas. Olhar de fora, de estar dentro desse acontecimento. Porque de dentro,
nós não temos como sair, porque nós só podemos estar dentro de uma situação quando nós já damos realidade para ela, quando nós a tornamos real, e uma vez que nós a tornamos real, não há mais escape. Mas nós podemos sim questionar a veracidade e questionando que isso não é real, olhar de fora para o propósito disso. E aí o propósito disso sempre será uma fuga de uma culpa imaginária. Mas essa culpa imaginária, ela é desfeita quando nós aceitamos a expiação para nós mesmos. Ou seja, quando nós aceitamos que a nossa realidade, podemos até não estar cientes dela, mas que ela continua sendo a realidade que Deus criou, que essa é a nossa realidade. Podemos não estar conscientes dessa realidade, não lembrar do Cristo que nós somos, mas nós já sabemos que nós não somos algo diferente que Deus criou. Então, isso que nós vimos, que lá no passado parecia ser tão verdadeiro, jamais foi verdadeiro, nem lá no passado, e se não foi verdadeiro lá no passado, muito menos pode ter efeitos que nos afetem no presente. Então, assim, no presente, nós liberando os efeitos, eles se estendem em todas as direções. Tanto para o futuro, onde, se nós continuássemos acreditando na culpa, eles continuariam se repetindo, quanto no passado, quando eles pareceram reais pela primeira vez. Então, tudo que nós precisamos é de uma decisão de perdoar, ou seja, uma decisão de olhar para aquele acontecimento primeiro com a mentalidade do Espírito Santo, que isso vai trazer uma nova experiência, uma experiência de libertação, tanto lá do passado quanto do presente. E a última questão, então, é como que nós podemos conseguir, então, corrigir essa percepção equivocada que trouxe essa sensação do passado, que trouxe essa memória do passado, e como que podemos corrigir, isso é a pergunta que foi feita, para que esse passado não se reproduza mais. E a resposta para isso é que, na verdade, nós não precisamos fazer nada em relação ao passado, porque se nós pensarmos que nós temos que fazer algo para mudar esse passado, nós já estamos dando realidade a isso que aconteceu. Então, é um equívoco achar que nós temos que mudar algo no passado para que isso não nos afete agora. Porque se nós o fizermos, nós estamos confirmando a realidade do passado. Então, nós damos um passo ao lado e tendo em conta que tivemos um pensamento, sim, um pensamento que nos mostrou esse passado, e que um pensamento fez esse acontecimento do passado, e que esse pensamento estava equivocado, tanto no passado, quanto se eu acreditar nele agora. Então, nós questionamos esse pensamento, questionamos não o ocorrido do passado, mas o pensamento que projetou essa experiência, esse ocorrido, se esse pensamento, se ele veio compartilhado com Deus. Ele nos feriu, certamente que ele não veio compartilhado com Deus, e se não veio compartilhado com Deus, então ele não é real. Ele é uma fantasia, ele é uma projeção da mente para escapar da culpa. E por isso que nós podemos simplesmente manter-se agora na mente mudada, manter a mente na correção, nos pensamentos de Deus. Então, nós não mudamos as coisas do passado para que elas não voltem a se repetir no presente. O que nós temos que mudar
é a nossa mente, mudar de mente. E isso é uma atitude de vigilância sobre nossos próprios pensamentos. É uma atitude de manter-se firme sobre o pensamento que é reflexo do amor, ou seja, os pensamentos de perdão, e fincar pé nesses pensamentos, no que o Espírito Santo tem nos falado sobre o passado. E o que o Espírito Santo nos tem dito sempre? Que o passado, ele não ocorreu. Nós estamos sonhando com esse passado, mas que nós estamos prontamente em condições de despertar e de voltar a saber da nossa realidade como Cristo. Então, o entendimento disso, de que aquele acontecimento no passado, que parece que está se repetindo agora, é ele que está nos causando um sofrimento, nós não precisamos fazer nada com esse passado, mas com o nosso pensamento que nutre e que quer ser esse passado. Porque esse pensamento, ele vem da mentalidade culpada, da mentalidade errada, do pensamento do ego. Então, é esse tipo de pensamento que nós não queremos mais, e nós queremos voltar aos pensamentos da correção do Espírito Santo. E quando nós nos voltamos ao Espírito Santo, a memória física ela ainda pode nos mostrar algum acontecimento comportamental, mas a nossa experiência é totalmente libertadora. Ela já não mais se repete no sentimento. Ela é de uma leveza como de alguém que olha para um equívoco, reconhecendo a sua irrealidade e simplesmente sorri e o larga e não pensa mais nele, porque ele nunca foi real mesmo. Então, a forma de se libertar de algo passado que aparentemente foi tão forte que está se repetindo no agora é simplesmente voltar, é não fazer nada com esse passado, mas fazer fazer que é uma atitude de permanecer na mentalidade da correção em relação a esse passado e a todo o entorno, a tudo que nós somos. Isso é aceitar a expiação para si mesmo. Isso é voltar o pensamento para a mentalidade do Espírito Santo, e é para isso que o nosso treino deve ir. Porque uma mente sem treino, ela não consegue manter essa vigilância. Ela cai diante dos testemunhos do sofrimento. Mas uma mente treinada, ela olha para esses testemunhos e ela questiona a origem daquilo que ocasionou isso, e ao ver a irrealidade dessa origem, os efeitos simplesmente caem por terra, os efeitos desaparecem. E não havendo mais efeitos nem no presente, não há mais causa no passado, porque causa e efeito vêm junto. É assim que o passado é desfeito no presente. E é assim que nós nos liberamos na nossa mente. Então, a nossa única vigilância vai por conta de nós nos determinarmos a pensar os pensamentos da mentalidade certa em cima de todas as coisas projetadas pelo ego. Porque nós temos aqui um mundo feito pelo ego. Tudo que nós vemos aqui é projeção. Mas com que mentalidade nós queremos olhar para isso? Isso é determinante de uma decisão nossa. Nós não precisamos ser vítimas e nem nos identificarmos dentro de algo do ego. Mas nós podemos sim observar de volta, ver que isso em algum momento havia sido um tesouro para nós, porque acreditávamos que deveríamos pagar uma conta
a Deus e fugimos da mente, entramos para dentro desse mundo dual, nos identificamos dentro desse sonho absurdo e aceitamos ser um personagem, um ser individual dentro desse sonho e pagar uma conta de sofrimento, mas que nada disso faz mais sentido agora, porque a nossa mente ainda é tão santa como quando ela foi criada por Deus. Nós ainda somos a mesma extensão dos pensamentos de Deus, como nós éramos quando Deus se estendeu a nós na nossa criação. Então, antes disso, agora, olhar de volta para dentro do sonho e comparar tudo o que está acontecendo, não para julgar, e sim para liberar a nossa mente disso. E isso nós conseguimos quando questionamos a realidade primeira disso que está acontecendo. Se o que está vindo é uma expressão de amor, então é uma extensão do Espírito Santo. Ou então nós também podemos ver pedidos de amor, que também o Espírito Santo nos mostra, porque nós estamos nos sentindo ausentes de amor e vemos pedidos de amor, e a esse pedido é dada a resposta de amor que cura tudo. Caso contrário, caso nos traga sofrimento, ou nos traga medo, o medo é um sinal seguro de que estamos equivocados em relação a quem que estamos alinhados na nossa mente. Então, sempre que sentimos medo, nós estamos equivocados em nossa mentalidade, em quem que nós somos, e é a nossa mentalidade que precisa ser mudada, não aquilo que aparentemente está causando medo. Aquilo é só um efeito de termos escolhido mal, de termos acreditado no sonho, termos acreditado na projeção da mente, e da mente equivocada. Mas essa projeção também, ela só tem o poder de nos afetar se nós assim escolhemos vivenciar na mente errada. Escolhendo pela mente do Espírito Santo, tudo mais se rearranja aqui no sonho, no comportamento. Toda correção traz como efeito os testemunhos dos milagres da mudança da mente, que vem para corrigir o mundo, tanto é que o mundo passa a ser um mundo real ou um sonho feliz. Ainda um sonho, mas um sonho feliz, onde não há mais causa para o medo, não há mais sofrimento, e esse sonho feliz que antecede o nosso despertar, antecede a condição da memória de Deus ser restaurada à nossa consciência. Então, isso eu tinha para hoje. Estamos aqui na interação. Alguma dúvida, algo que queiram acrescentar? Acho que está bem dentro também do que a Sabrina estava falando antes de iniciarmos o curso, do quanto essa mudança de mentalidade cura todos os... É impossível sentir efeitos do medo com a mentalidade certa, né? Então, cura tudo aquilo que antes nos amedrontava. Na mudança da mentalidade é que está a verdadeira cura, está a liberação de todas as coisas que acreditávamos que pudessem nos ferir. Inclusive, a própria crença de que nós somos um corpo físico, que nós somos individuais. E com a correção, com a expiação, há um deslocamento na nossa mente, onde nós nos tornamos uma mente totalmente abstrata, e a partir dessa unicidade é que nós reconhecemos os nossos irmãos como sendo parte de nós mesmos.
E nisso nós liberamos o mundo de todo o sofrimento, de tudo que ele parecia ter sido feito para pagar uma conta. O mundo passa a ser um mundo feliz, um mundo real, e, e essa é a meta, porque o nosso despertar certamente traz isso. Gente, alguma colocação aqui? Não? Então, eu vou encerrando aqui nosso estudo de hoje e gratidão sempre a Deus por nos trazer essa possibilidade de voltarmos a estar cientes da nossa realidade, de não permanecermos eternamente acorrentados dentro de um sonho, onde, dentro desse sonho, desse pesadelo, nós podemos ser feridos e onde o medo parece tão real. E podemos simplesmente despertar disso e voltar a estar cientes da nossa realidade do Cristo que nós somos. Gratidão a Deus por essa solução pelo seu Espírito Santo.